paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma semana da Escola Bíblica Dominical. Essa semana nós vamos aprender a lição de número 9, então corre lá e já pega a sua lição. Vamos começar antes fazendo uma oração e agradecendo a Deus. Papai do céu, muito obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de estudar a Tua Palavra. Como estamos felizes. Pai, dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos inteligência, que nós possamos aprender mais sobre o Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada por todas as bênçãos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Então, vamos todo mundo agora para a gente estudar qual é a nossa palavra-chave de hoje. A palavra-chave da nossa lição é dízimo e oferta. Mas o que é dízimo, afinal? Dízimo é quando nós damos a 10ª parte do nosso salário, da nossa renda. Hoje, quando o papai e a mamãe trabalham, eles separam uma parte desse dinheiro para ofertar a Deus. Isso é o dízimo, é entregar uma oferta a Deus. E a oferta é uma parte do nosso salário que nós entregamos a Deus. Isso é hoje, o que nós fazemos hoje. Lá atrás, antigamente, o povo trabalhava com o quê? Trabalhava com plantações. Então, eles pegavam parte da colheita da cevada, a colheita do centeio, do trigo, da farinha. E parte dessa colheita eles entregavam a Deus. Parte da plantação eles entregavam a Deus. E isso é o dízimo. Dízimo e oferta. É o quê? É entregar uma oferta para Deus. Isso é o dízimo. E a nossa lição de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Lá em Malaquias, no capítulo 3 e no verso 10, vai falar um pouquinho sobre isso. Abre aí a sua Bíblia. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Vai falar assim: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo. Então, o que Deus está falando? Está falando para o povo trazer os dízimos ao templo, à igreja, à casa de Deus. Vamos repetir, então? Tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Olha, vamos repetir mais uma vez para a gente guardar? Tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Agora, mais uma vez, bem forte, tá? Vamos lá, coloca toda a sua força. Tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Olha, mas afinal, por que Deus nos pede para levar o nosso dinheiro ao templo? Por que Deus nos pede para dar o nosso salário para Deus? Isso é muito importante. Dar os nossos salários, os nossos dízimos, dar o nosso dízimo e a nossa oferta é muito importante. Por quê? Deus é aquele que tem cuidado de nós. Ele nos cuida com alimento, com vestimentas, com roupas, com os nossos brinquedos. Se nós podemos estudar, é porque Deus nos permite ter a oportunidade de estudar. E tudo que nós temos, nós temos porque Deus nos permite ter. E nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta como uma maneira de gratidão a Ele. Então, o que é o dízimo e a oferta? Dízimo e oferta significa amor, gratidão e adoração. Nós adoramos a Deus. Entregar o dízimo e oferta é uma maneira de adorar a Deus. É uma maneira de dizer o quanto nós o amamos e quanto nós estamos agradecidos com tudo que Ele tem feito por nós, com tudo que Ele tem nos proporcionado, com todo o cuidado que Ele nos tem tido. Então, o dízimo e a oferta é muito mais do que apenas dar uma parte do nosso dinheiro. Significa que nós estamos agradecidos e que nós estamos adorando a Deus e reconhecendo que é Ele que cuida de nós. Olha só como
entregar uma oferta para Deus significa, né, algo muito maior do que nós podemos pensar. Então, Deus se agrada quando nós entregamos a nossa ofertinha, Deus se agrada quando nós entregamos o nosso dízimo para agradecer a Ele, para adorar a Ele e dizer o quanto nós o amamos. Por isso Deus pediu para que nós entregássemos o dízimo e a oferta. E Deus também fala, lá ainda no livro de Malaquias, que Deus vai abençoar o povo quando nós entregamos a nossa oferta. Ele fala assim, olha, lá no capítulo 10, lá no capítulo 3 e no verso 10 ainda. Para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Então, quando nós somos agradecidos e entregamos o nosso dízimo a Deus, Ele também nos abençoa, porque Ele fica feliz que nós reconhecemos o cuidado dEle. Então, Ele vai derramar muitas bênçãos sobre nós também. Então, vamos mais uma vez falar o nosso versículo de hoje. Vamos lá, todo mundo junto. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Malaquias, capítulo 3 e verso 10. Isso. Agora vamos louvar um hino bem bonito, né, para Deus. Vamos agora adorar o nosso Deus. Trouxe para vocês essa música. Eu vinha, pois na caixinha, sua moedinha, o seu melhor. E quem oferta com alegria, junto ao tesouro muito maior. Sagrada, Jesus sagrada, a ofertinha da criançada, das moedinhas fazendo assim, tirim-tim-tim, 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 tirim-tim-tim. A oferta vai caindo dentro da caixinha, tirim-tim-tim, tirim-tim-tim. Eu quero um coração igual ao da viuvinha, tirim-tim-tim, tirim-tim-tim. A oferta vai caindo dentro da caixinha, tirim-tim-tim, tirim-tim-tim. Eu quero um coração igual ao da viuvinha. Olha só, então Jesus se agrada da sua ofertinha, Jesus se agrada da nossa ofertinha. E olha, hoje nós vamos também aprender algo muito legal. A nossa história vai ser contada lá no livro de Êxodo. Vamos agora então para a nossa historinha? A nossa história de hoje fala quando o povo de Israel, que é o povo de Deus, estava morando, acampando na frente de uma grande montanha. Era um grande monte chamado Monte Sinai. E quando o povo de Israel estava ali morando, Deus deu uma ordem a Moisés. Deus chamou Moisés e deu uma ordem a ele. Deus disse assim: Moisés, ordene o meu povo para que eles fiquem limpos e fiquem puros, porque depois de amanhã eu virei e falarei com eles. Deus disse para Moisés que o povo precisava começar a usar roupas limpas, não sujar seus corpos e não fazer coisas que desagradavam a Deus, como, por exemplo, os pecados. Então, o povo precisava passar por um período de purificação para que Deus pudesse vir falar com eles, né? Deus queria descer sobre esse Monte Sinai e ali falar com o povo. Mas para que isso fosse possível, o povo precisava estar purificado, precisava passar por esse período de purificação. E Moisés deu essa ordem para o povo, e o povo alegremente já recebeu essa ordem e começaram a fazer da maneira como Deus havia dito. E foi indo. Quando chegou o dia em que Deus ia descer para falar com o povo estava todo ali aos pés do Monte Sinai, esperando, né, todos prontos, esperando a vinda de Deus. E quando eles estavam ali, de repente eles ouviram um barulho enorme.
E esse barulho enorme assustou todo o povo. E eles começaram a ouvir barulhos de trovões, barulhos altos de trovões. Os relâmpagos começaram a fazer clarões no céu. E de repente o povo de Israel começou a olhar ali para aquele monte e viram uma nuvem preta ali em cima. Viram uma nuvem muito preta. E eles começaram a tremer de medo, o povo de Israel começaram a tremer de medo, a tremer, ficaram muito assustados. Então começou a se ouvir a voz muito forte, muito alta, um barulho muito alto de trombeta. Vocês já ouviram o barulho de uma trombeta? E esse barulho começou a ficar cada vez mais forte. Foi quando Deus falou com o povo. Foi quando ouviu a voz de Deus falando com Moisés. E vocês sabiam que toda essa manifestação no monte, todo esse barulho e todos esses relâmpagos e os barulhos da trombeta significava que era a presença de Deus ali no monte. Significava que Deus estava ali no Monte Sinai. E ouviu-se a voz de Deus, que falou com Moisés. Deus pediu para que Moisés subisse ao Monte Sinai. E Moisés subiu ao Monte Sinai. Todo o restante do povo ficaram aqui embaixo, né, no pé do Monte Sinai, ali embaixo. E Moisés subiu da forma como Deus havia falado. E quando Moisés estava ali no monte, Deus falou com ele. Deus começou a entregar ordens para Moisés, a dizer para Moisés como ele queria que o povo se comportasse. Começou a dar ordens, a dizer qual era a maneira de vida que Deus queria que o seu povo seguisse. Qual era a maneira que agradava a Deus que o povo seguisse. E no meio dessas ordens, no meio dessas instruções que o Senhor estava dando para Moisés e para o povo, Deus ordenou que o povo fizesse 3 festas. Né? Todo ano o povo fizesse 3 festas em honra e adoração ao Senhor Deus. E essas 3 festas Deus fez para que o povo pudesse adorá-lo, pudesse louvar a Ele. Então, todos os anos o povo teria que ir até a casa de Deus para levar ofertas. E o povo não podia ir de mãos vazias. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 23 e no verso 15, fala assim: que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Então, Deus mandou que o povo fizesse essas 3 festas todos os anos e que não fossem de mãos vazias, mas que o povo, toda vez que fosse a essa festa, levasse uma oferta para ele em adoração. E uma dessas festas que Deus pediu para que o povo fizesse é a festa da colheita. Essa festa da colheita, ela era feita sempre na primavera e o povo precisava trazer para Deus a primeira colheita de todas as suas plantações. Então o povo plantava e chegava a primavera, que era a época onde se fazia as colheitas. E parte dessa colheita, a primeira colheita, eles entregavam a Deus em agradecimento. E como Deus fala assim, lá no capítulo 23 de Êxodo e no verso 19, que fala assim: todos os anos tragam à casa do Senhor Deus os primeiros cereais que os colherem. Então Deus pediu para que o povo trouxesse os primeiros cereais. E essa era a festa da colheita, uma das festas que Deus deu a ordem a Moisés, ali naquele Monte Sinai. E depois o povo começou a trazer essas ofertas com muita alegria no coração. Eles traziam, começaram a participar dessas festas, trazer essa colheita com muita alegria. Porque eles reconheciam que Deus permitia que eles pudessem plantar, permitia que eles pudessem colher. Era Deus que mandava a chuva e permitia que
o milho, que a farinha, que a cevada, que a aveia e os cereais pudessem ter condições para crescer forte, bonito e dar uma boa alimentação para a população ali, para o povo de Israel. E quando eles viam que a sua plantação estava crescendo saudável e bem, eles ficavam muito, muito felizes e agradecidos a Deus por permitir que fosse feita essa colheita. Então, assim que chegava a primavera, o povo de Israel já fazia sua primeira colheita e parte dessa colheita eles entregavam a Deus por gratidão, porque eles estavam felizes de Deus permitir que eles plantassem. E com o coração assim cheio de alegria, eles entregavam essa oferta para Deus, essa oferta de cereais, essa oferta das suas plantações. Mas e você e eu? Nós estamos com o nosso coração agradecido também a Deus por tudo que Ele tem feito por nós? Vamos agora lembrar tudo o que Ele tem feito por nós. Deus nos tem abençoado com o quê? Com a nossa saúde. Deus nos tem abençoado quando nós podemos estar com os nossos amigos, quando nós podemos estar em nossa família, quando nós podemos estudar, quando nós podemos brincar com nossos brinquedos. Tudo isso são bênçãos que Deus nos dá. Também, quando Deus nos permite ir à casa dele para adorá-lo, quando Deus nos permite ler a palavra ou cantar um hino, quando nós podemos falar do amor de Deus para alguém, quando nós somos consolados por Deus, quando nós estamos com o coração triste, quando nós estamos com o coração machucado, triste, Deus vem e nos consola, nos dá uma palavra de ânimo. Isso são bênçãos que Deus nos dá. É Deus nos mostrando o cuidado que Ele tem comigo e com você. Então, o nosso coração também, Deus também se agrada quando o nosso coração fica alegre e nós entregamos a Ele ofertas, quando nós ofertamos a Ele em gratidão. Então, assim como o povo de Israel estava com o coração agradecido pelas ofertas, com o coração agradecido pela colheita que eles fizeram, hoje eu e você podemos agradecer e encher o nosso coração de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E é por isso que nós ofertamos a Deus, é por isso que nós dizimamos na casa dEle, por amor, por tudo que Ele tem feito por nós, por gratidão. E assim, eu deixo para vocês essa história, que Deus os abençoe muito e que nós possamos ter sempre no nosso coração isso de agradecer a Deus com nossos dízimos e com nossas ofertas, porque isso é agradável a Deus. Nós damos uma parte do que nós temos para dizer que tudo que nós temos é dele, não é mesmo? Então fica com essa palavra, que Deus te abençoe muito nesta semana, Eu estou sentindo muita saudade de vocês e eu espero que essa semana seja uma semana abençoada, que vocês possam aprender muito. Assim eu termino essa aula e até a próxima semana. Um beijão para vocês e até mais!